Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe educadora parental, e hoje o nosso assunto é rotina, a importância da rotina para as crianças e como montar uma. Rotina. Você sabe qual é a importância de ter uma rotina, seja para a criança ou seja para o adulto? E o quanto isso pode gerar coisas negativas caso não tenha? O quanto pode se fazer uma confusão na cabeça da criança? Vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre a importância da rotina e como se construir uma rotina funcional? Antes de falar de rotina, a gente precisa falar de um outro ponto muito importante, que é o ritmo. Sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares. Movimento regular e periódico no curso de qualquer processo. Cadência. Nós somos seres humanos. Os seres humanos estão imersos na natureza. Então nós fazemos parte de um todo. Nós não somos algo desfragmentado. Nós não existimos fora da natureza. Então, a gente analisar a natureza e trazer pra gente, eu acho que fica bem didático da gente entender o que é ritmo. A gente pode perceber, por exemplo, na natureza que existem as estações do ano, que vai fazendo um ciclo e volta um lugar para o outro. E aí tem o movimento de contração e de expansão, que a expansão é o calor, a gente fica mais movimentado, a gente sai mais, e contração, que é o inverno, momentos de frio, momentos de introspecção. A gente pode olhar, por exemplo, a maré. Então, a gente percebe que a natureza ela funciona em ciclos. Ela funciona em fases de expansão e contração. A gente pode trazer para o nosso corpo, por exemplo, a respiração. Você vai inspirar e vai expandir o pulmão. Vai expirar e vai contrair o pulmão. O fluxo sanguíneo, que o sangue vai correndo dentro das veias. O sistema digestivo, onde você coloca a comida na boca e vai fazendo todo um ciclo. Então, o nosso corpo também é feito de ciclos. Se você colocar a mão no coração, você vai ver que o nosso ritmo cardíaco. Então, quanto mais a gente perceber que a gente está imerso na natureza, que a gente precisa ter um ciclo, mais harmonicamente a gente vai viver. E com as crianças isso não é diferente. As crianças elas também possuem um ritmo. E a gente estar atento às necessidades básicas da criança e em como colocar isso na rotina dela, a gente consegue com que as coisas tenham um fluxo muito tranquilo. Porque quando você está seguindo o ritmo, seguindo o fluxo, as coisas tendem a seguir. Quando você está indo contra o fluxo, contra o ritmo, as coisas tendem a sair do eixo. Então, se você sabe que aquela criança tem sono às 10 e você vai colocar ela para dormir meio-dia, você vê que as coisas saem do eixo. Se a criança tem fome em determinado horário e aí passa muito tempo, você percebe que as coisas saem do eixo. Se ela precisa estar na escola X horas e ela ainda não tomou banho ou almoçou, você percebe que as coisas saem do ritmo. Então, você perceber que as coisas têm um ritmo, você perceber que a criança tem esse momento de expansão e contração. São coisas chaves para aí sim se montar uma rotina. Então é muito importante, antes da gente pensar em rotina, pensar em ritmo. Rotina. Sequência dos procedimentos dos costumes habituais. Modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Exemplo, rotina matinal. Então, agora que a gente já entendeu o que é ritmo, a gente pode partir para a rotina. A rotina vai ser aonde você vai estabelecer o que você precisa fazer ali durante o dia. Então, você vai ver quais são as necessidades da criança, que horas ela costuma ter essas necessidades básicas, e conforme você analisar isso na criança, você vai ajustando um horário. E aí você coloca, então ela sente sono às 10, geralmente. Você analisou ali durante umas semanas e percebeu que durante esse período, esse horário, ela sente sono. Então aqui entra uma soneca. Ah, o almoço aqui na minha casa costuma sair meio-dia, e aí ela sente fome 11h30, então eu consigo adiantar um pouquinho aqui. E conforme você percebe como que a sua casa funciona, como que você funciona, porque você tem um ritmo também, não só a criança. Como que você funciona e como o ritmo da criança funciona, você consegue dar uma cadência de sequência de ações. E aí você consegue colocar isso dia após dia. Então a rotina é depois de você perceber o ritmo da casa, seu e da criança, você cria uma sequência padrão de ações. Aí sim a gente consegue montar uma rotina, que é algo mais palpável, diferente do ritmo que é algo fluido. Mas afinal, o que a rotina traz de benefício para a criança? O que ela gera na criança?
A primeira coisa é noção de tempo. A criança, ela só entende o que é palpável, o que ela pode ver, o que ela pode pegar, o que ela pode enxergar. Ela ainda não tem a noção de tempo, ela ainda não tem a noção de espaço, ainda não tem a noção de quem é ela e quem é outra pessoa. Ela está desenvolvendo isso tudo. Não é algo nato que nasce com a gente. Então, a rotina vai estabelecer para a criança essa noção de tempo, onde ela sabe que ela vai acordar, que ela vai comer, que ela vai tomar um banho, que ela vai dormir, depois ela vai almoçar. Então isso vai delimitando para a criança, dando noção de tempo, previsibilidade. A criança entender o que vem depois, o que ela vai fazer depois dela entender qual é a rotina dela, gera nela essa sensação de segurança. Por quê? Ela sabe o que ela vai fazer depois. Essa ansiedade que ela tem de o que eu vou, eu comi, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou brincar, eu vou tomar banho. Isso diminui. Porque conforme aquilo ali é palpável para ela, conforme ela consegue enxergar e entender quais são as ações que ela tem que fazer no dia dela, e qual é a sequência que ela tem que fazer, ela se torna menos ansiosa, porque ela sabe o que ela vai fazer e geralmente ali é a hora que ela vai fazer. Então ela não precisa ficar a todo momento perdida, com aquela sensação de o que eu vou fazer agora? Eu posso ir para lá, eu posso brincar, eu vou tomar banho, eu vou comer. Então isso gera na criança essa segurança. Evita o efeito vulcão. O efeito vulcão é aquele efeito onde a criança ela já não está respondendo em nada no racional, onde ela já está com muita fome, com muito sono, onde as necessidades básicas da criança não foram atendidas. E aí tudo se torna muito complicado lidar com uma criança com fome ou com sono. Então isso estoura em uma forma de emocional e, consequentemente, no comportamento da criança. Então evita na criança e para o adulto que vai ter que lidar com isso, a esse efeito vulcão, porque a gente já vai com antecedência suprir essa necessidade que a gente já vem vindo e observando na rotina dela. E aí ela não vai ficar com fome extrema e não vai ficar com sono extremo. E aí você vai suprindo e a criança vai tendo um comportamento onde suas necessidades já foram supridas. Agora vamos ver na prática como que a gente pode montar uma rotina. Quais são as necessidades básicas diárias da criança? Comer, dormir, atenção. Então você anota esses 3 tópicos e a partir daí você sabe o que você não pode deixar de encaixar na rotina. E aí você vai perceber esses 3 tópicos. Qual é o horário que ela costuma ter? Fome, sono, e aí a atenção a gente vai para o próximo tópico, que é qual momento eu estou mais disponível. Uma das necessidades básicas da criança é atenção de qualidade. Então, a sua rotina vai ficar mais fácil se em um momento do seu dia você conseguir tirar um tempo para você dar atenção exclusivamente para a criança. Brincar com ela, estar no chão fazendo alguma coisa com ela, conversar, olhar nos olhos dela, sem celular. Então, isso é algo que você pode perceber. Qual é o momento que você tem mais disponível para dar essa atenção, para suprir essa necessidade? Porque montar a rotina não tem que partir só do que a criança precisa e da necessidade dela. Tem que partir do adulto também. Então, é encaixar e ver um meio termo, onde na sua rotina também tem um horário mais tranquilo para você suprir essa demanda da criança. Quais as tarefas diárias da criança? Ela tem fono? Ela faz natação? Ela faz alguma aula extra ali? E se fizer, quais são os dias? Quais são os horários? Já vai deixando ali montadinho o que ela tem que fazer antes de ir, o que ela vai fazer depois de ir. Então já encaixa isso, que são dias fixos, na rotina. Outro ponto muito importante é quais os horários que a sua criança costuma estar no momento de expansão. Então, costuma estar com muita energia, costuma estar querendo brincar do lado de fora, correr. E qual é o momento que ela está mais introspectiva. Então, você analisar esses pontos para você montar a rotina é essencial. Porque aí você vai respeitar o momento de expansão e de contração daquela criança. E aí você vai casando e juntando com as obrigações e as necessidades que aquela criança tem durante o dia. Outro ponto muito importante é você montar a rotina com a criança. Então, primeiro você vê os pontos que não tem como você abrir mão. Então, necessidades básicas, algumas aulas e tudo mais, você estabelece. Porque você observou qual é a necessidade da criança e qual é a necessidade, né, que existe de tempo ali e de horário. Mas um ponto muito importante é você deixar a criança participar de alguns pontos da rotina. Então, se ela quer brincar antes ou depois do almoço, se ela quer tomar banho antes ou ao jantar primeiro. Porque quando a criança sente que ela está fazendo parte da construção da sua própria rotina,
da construção do que ela vai fazer, ela tende a cooperar mais. Por quê? Ela não vai ver algo imposto, ela vai ver algo feito em conjunto. Então, isso é uma dica que, durante ali o dia a dia, as dinâmicas, se ela sentar para fazer junto, pode ser um momento, primeiro, que vocês vão estar em família, vocês vão estar reunidos para fazer aquilo. Segundo, ela vai se sentir pertencente na hora de fazer a sua rotina. E terceiro, a criança, ela ainda, como eu já falei, elas não têm noção do abstrato. Então deixa ela desenhar ou tira foto, imprime, deixa colado na parede. Pegue a rotina dela e coloque de forma visual, onde ela consiga apalpar, onde ela consiga ver. Porque aquilo ali vai ficando algo mais palpável para ela entender o que ela vai fazer durante o dia e qual é a sequência que ela vai fazer. Agora a gente vai para algumas observações em relação à rotina. 1. A rotina não é algo congelado. Então não é porque você criou uma rotina que você já tem um passo a passo que você não pode sair daquela rotina. A rotina ela não é congelada, então é algo que possa ser flexível. Não significa que se a criança tem que dormir 9 horas da noite, eu não vou sair para jantar nunca porque ela precisa estar dormindo. Não! Se naquele dia você precisa sair, é aquilo, é um fluxo. Se você precisa sair, deixa ela dormir mais um pouco à tarde, ou então bota ela para dormir mais um pouco mais tarde do que o de costume, porque aquilo ali não é a regra, é a exceção. Então não use a rotina para ficar numa caixinha presa de regras e de horários. Seguir e guiar a rotina é um papel do adulto. Isso é muito importante. Para a gente não esperar que a criança tome a iniciativa de ir fazer o que ela vê que é depois da rotina, dela saber qual é o horário dela fazer. Crianças, na primeira infância, elas ainda não têm essa capacidade de tomar a iniciativa. Então, é o papel do adulto saber o que vai fazer depois e ir comandando aquela rotina de uma forma tranquila e leve. Então, não espere algo que a criança não está preparada e que não é o papel da criança. E por mais que a rotina não seja congelada, tenha paciência quando a criança sair da rotina. Por quê? Porque a tendência é que ela fique mais agitada, é que ela estranhe aquilo ali. Então, talvez possa surgir comportamentos de muito choro, de irritação, porque ela saiu daquela rotina. Então, tenha paciência nesses momentos, porque a rotina não é fixa. Porém, talvez possa trazer algumas consequências sair daquela rotina. Mas tudo bem, é só a gente ter paciência e jogo de cintura para lidar com a situação. Ou seja, a rotina é importante tanto para o adulto quanto para a criança. Não se prenda à rotina como uma prisão. Se prenda como um padrão do que você possa seguir ali. E veja como funciona melhor na sua casa. Por mais que eu tenha dado várias dicas aqui, ninguém melhor do que você, pai ou mãe ou educador, para saber como montar a sua própria rotina. Então, montar a rotina é observação da sua realidade, da realidade da sua criança, da realidade da sua casa e como aquilo ali vai funcionar melhor. Você, me conta aqui nos comentários como que você estruturou a rotina com a sua criança. Ela tem rotina? Aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para dicas diárias sobre disciplina positiva e educação emocional. Tchau, tchau!